Boa tarde, 9/9/2025. Estamos começando mais um programa Repercute com Roberto Bezerra e o tema que hoje vamos abordar é o Tribunal de Exceção. Vamos fazer uma análise do que está ocorrendo em nosso país hoje. E eu queria que você, brasileiro, que nós estamos correndo atrás das nossas obrigações e a gente não está atento ao que está acontecendo no Brasil. E nós estamos passando, nesse momento, uma situação que nunca, eu creio que foi prevista por nós brasileiros, e ela está ocorrendo nesse momento, e nós temos que ficar atento, a gente tem que se informar, até para que a gente possa se posicionar. Nós teremos eleição em 2026, e aonde estaremos elegendo 2 senadores de cada estado. E aí você me pergunta, mas Bezerra, por quê? Nessa reflexão. É porque o Senado da República, ele que é o poder que fiscaliza os outros poderes. O Senado da República é que tem a obrigação de fiscalizar a atuação do STF. Se ele não começa a desviar da sua função. Qual que é a função do STF? Proteger a Constituição. Ah, mas o que é proteger a Constituição? Proteger os artigos, incisos, parágrafos que ali foram elaborados pelos legisladores constituintes do nosso país. E essa Constituição foi feita em 1988, capitaneada aí pelo legislador, que é um símbolo no nosso país, em termos de democracia, que foi o Ulisses Guimarães. Então eu queria aqui, hoje, abordar esse tema, fazer uma análise do que está ocorrendo no nosso país e que você fique atento. A minha formação é advocacia, eu não fiz o exame da ordem, que eu utilizei o direito para a parte empresarial, análise de contratos, mas eu fiz o curso de direito e muito do que eu aprendi lá, eu estou vendo que está sendo passado por cima. Então, isso é muito perigoso. Então eu fiz um estudo, eu vou aqui dialogar com vocês aqui, e eu queria que vocês prestassem atenção no momento que nós estamos vivendo. Então, eu preparei esse trabalho, elaborei com muito carinho, para que sirva de reflexão para nós todos. Então vamos lá. Os artigos da Constituição brasileira que garante a liberdade de expressão. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, garante a liberdade de expressão em diversos dispositivos, principalmente no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Abaixo estão os principais artigos e incisos que tratam da liberdade de expressão. Então aqui eu vou colocar para você. Está na Constituição. Isso que é aquilo que a gente fala. O STF, ele é um guardião da Constituição. Ele é um guardião desses artigos, desses incisos, desses parágrafos que foram decididos e apresentados pelos legisladores quando elaborou a Constituição do nosso país, que é a regra social, civil, criminal, tudo, nenhuma outra lei pode sobrepor a nossa Carta Magna.
E por que Tribunal de Exceção? E por que o Senado da República? Porque, lógico, todo ser humano tem falha. O poder, ele te corrompe. E aí você chega num ponto que você acha que você é soberano, depende da função que você ocupa. Até tem um ditado popular: você quer conhecer um ser humano, dê poder a ele. Aí você vai conhecer o caráter dele, quem ele realmente é. Então, na minha análise, eu vejo que está ocorrendo um desvio de conduta dos ministros do Supremo. E tudo isso que eu estou falando está garantido aqui na Constituição. Porém, pode ser questionado por eles. Pode ser questionado por eles. Só que tudo que eu estou falando aqui está garantido aqui, na Constituição brasileira. Então vamos dar sequência aqui. Artigo 1º, inciso 4, inciso 9 e inciso 14. Então aqui começa, todo o patrulhamento que está acontecendo pelos membros do STF. Em momento algum, quero que fique bem claro que eu sou contra a existência do STF. Não. Aonde tem democracia, tem que ter os 3 pilares da democracia: um judiciário forte, um legislativo forte e um executivo forte. Porém, nem o judiciário pode ir lá interferir nas ações do executivo, nem o legislativo pode ir lá interferir nas ações do executivo, aonde, na análise de quem está conduzindo o país, ele acha que ele deve fazer 3 pontes em cima do rio Amazonas. É ele que ganhou a eleição, a decisão é dele. Se tem orçamento para isso, quem vai tomar a atitude? Não pode, o judiciário chegar, não, você só vai poder fazer uma. Ou o legislativo ir lá interpelar o chefe do executivo, não, agora você vai ter que fazer 7. Não, quem sabe da realidade da arrecadação é o chefe do executivo. Então não pode haver essa interferência que está tendo. Quer um exemplo? O presidente Bolsonaro tentou nomear o superintendente da Polícia Federal no seu mandato. O Alexandre de Moraes foi lá, vetou a nomeação na época do Alexandre Ramagem. Ele não podia ter feito. Ali começou a interferência do Poder Judiciário do Brasil no Poder Executivo. Então ali começou. Naquele momento, tinha-se que ter tomado uma atitude. Mas aí realmente, aí não teve mais condições. O Executivo não conseguiu mais governar. Todos os passos que ele dava era questionado, alegava que estava ferindo a Constituição, que não estava cumprindo a lei, e é tanto que o Bolsonaro sempre falava: eu estou dentro das 4 linhas, e realmente estava. Porém, ele não conseguia governar. Houve uma interferência absoluta. A cada dia eles davam 48 horas para uma atitude do Executivo, que eles tinham que se reportar e por que estava fazendo aquilo. Então ficou uma situação assim, o país ficou realmente sem credibilidade às atitudes do Executivo. E perante ao mundo, porque todo mundo está vendo. Hoje tudo é interligado. Então eu queria falar aqui do artigo 5º,
inciso 4, preste atenção nesse inciso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada o anonimato. Então, se eu manifesto meu pensamento, eu sou contra, digamos, a maneira que o Alexandre de Moraes pensa. É um direito meu, a Constituição está me garantindo isso aqui. Direito meu. Eu penso diferente dele. Só que aqui, não. No Brasil já foi assim. Você podia pensar. Lembra que a gente via a esquerda, né, tendo os posicionamentos dela, né, realmente criticava, né, quem estava no poder e tal. Mas nunca houve um desrespeito ao direito deles de pensar diferente. Agora está tendo. Quantas pessoas nós temos presas porque é de direita? Porque não pensa ideologicamente igual à esquerda que está conduzindo o Brasil. E é claro, o nosso judiciário, os membros do judiciário, não todos, eles estão associados ao executivo do país hoje. Isso ficou claro. O Lula coordenou o maior roubo à nossa nação. Todo mundo sabe. Era todo dia que você ia ver os jornais. Ah, hoje foi o desvio ali, hoje foi no Correio, hoje foi no fundo de pensão do Banco do Brasil. Nós tivemos praticamente todos os ministros presos do nosso país, os ministros da Dilma, do Lula. Gente, é um tapa na cara do brasileiro que estão fazendo no nosso Brasil. Está aqui o inciso 4 do artigo 5º. Como que pode isso aí? Né? É livre a manifestação. Não, nós tivemos deputado preso. E aí eu vou mais além. Esse inciso, ele garante que qualquer pessoa pode se expressar suas ideias livremente. Ideia, você tem direito de se expressar. O limite dela. Não se pode fazê-lo de forma anônima. Entendeu? Você não pode escrever um papel, xingar o outro ali na casa, ali o vizinho, mas você não colocar o nome. Se for investigado e descobrir que foi você, você vai ser provavelmente quem está sendo prejudicado tem o direito de entrar com ação contra você e te processar. Entendeu? Pode fazer as alegações de danos morais, né? Então, isso está na Constituição. Então, o limite da nossa liberdade de expressão não se pode fazer de forma anônima, deve-se assumir a responsabilidade pelo que se diz. Então, cada um, se eu usei minha liberdade de expressão para agredir a moral de alguém, falei mentira daquela pessoa, ele também tem o direito de me processar. E eu ser julgado por danos morais e eu ter que pagar, né, essa remuneração que é arbitrada pelo juiz para essa pessoa. Entendeu? O valor que o juiz arbitrar, esse infrator vai ter que pagar. Então vamos lá. Ainda no artigo 5º, é o inciso 14. Aqui mais uma ênfase, né, da nossa liberdade. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Isso
se atém mais aos profissionais da área de comunicação. Eles podem, né, uma fonte passou informação para eles, vai acontecer uma operação policial. Geralmente não pode vazar, mas vazou para algum jornalista. Ele tem a liberdade de passar essa informação para frente. Ele tem essa liberdade, ele não pode ser punido por isso. E mais, ele não é garantido o direito a ele de não falar quem foi que deu essa informação para ele. Aí é que está a grandeza da imprensa, dos veículos de comunicação. Eles podem falar a verdade. Eles podem transferir essa informação que eles obtiveram para atualizar a população. Então você vê a grandeza da Constituição, né? Então o jornalista ele tem, né, o profissional de comunicação ele tem esse direito garantido, mas também não está sendo reconhecido. Quantos jornalistas nós temos presos? Os que não foram presos tiveram que ir embora do país, estão exilados, porque não foi garantido esse artigo aqui. Ah, mas ele falou uma inverdade. Processa. Processa. Está lá o direito civil que garante, né? Se você acha que você foi desrespeitado, se te desmoralizaram com um apontamento mentiroso, processa a pessoa. O juiz vai arbitrar uma pena e um valor para fazer a compensação, né, dos seus danos morais. Então vamos lá. Do artigo 220 também tem o caput, né, que ele diz aqui: as manifestações do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, você vê, você pode usar qualquer veículo, desde que você esteja falando a verdade e está emitindo a sua posição, o seu pensamento, você não pode ser penalizado. Mas isso está acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil. Se você colocar seu pensamento, o seu posicionamento político e a forma que você acha que deveria ser, pronto, para o STF hoje você está incorrendo em infração penal. Tem pessoas que estão presas, Daniel Silveira, né, aquele senador Marcos Duval, uma série de pessoas estão censuradas no Brasil por esse tribunal de exceção que está acontecendo. Aqui, artigo 220, parágrafo 2º. É vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então você que quer ser candidato, que tem as suas ideias, quer explanar ela e quer representar essas pessoas dentro de um parlamento, seja municipal, estadual ou federal, você é garantido pelo artigo 220. Né? É vedado qualquer censura de natureza política. Você pode ter o direito de achar que você vai apresentar lá um projeto de lei, uma PL. Lá, se você for deputado federal, é direito seu.
E se mais de 200 mil pessoas, se mais de 70 mil pessoas concordar, que é o caso aqui de Mato Grosso, você com acima de 70, 80 mil votos, você se torna um deputado federal. Se você arrumar 70 mil que concordam com essas ideias suas, que você vai apresentar esse projeto de lei lá, e eles votarem em você, você registrou a sua candidatura, 70 mil pessoas falam, não, eu vou defender ele porque ele defende essa ideia, ele vai apresentar esse projeto lá. É um direito, isso é democracia. As pessoas acham que essa pessoa que tem essa ideia, ela deva ir lá para a Câmara Federal para poder apresentar essa ideia. Então, você tem, não pode ser censurado a natureza política e automaticamente ideológica. Né? Porque a ideia que você tem. Eu tenho essa ideia, quero apresentar lá como projeto de lei. Se bem que até você como cidadão comum, você também pode, né, procurar um deputado federal e falar, ó, eu tenho essa ideia aqui, queria que tornasse em projeto de lei e aprovar e virar lei para que seja uma regra da nossa sociedade. Você pode fazer isso também. E a artística? O artista, né, principalmente os humoristas, eles têm que ter liberdade de utilizar, fazer sátira, né, tá garantido aqui na Constituição. Mas só que vocês viram, eu não me lembro agora, daquele humorista que trabalha com o Danilo Gentili, ele foi preso. Ele faz stand-up, né, que é esse formato hoje de apresentação, e está preso, foi multado, né? Então nós estamos num estado de exceção. O Brasil está num estado de exceção. E aí eu preparei um resumo aqui. Então aqui, a Constituição garante amplamente a liberdade de expressão, mas impõe limites, como proibição do anonimato. Realmente, você falou assim, não, foi eu que falei. Você não pode jogar uma ideia, né? Porque se descobrir depois que foi você, né, e é uma ideia que leva a população ao medo, ao caos, ao terrorismo, né, aí realmente tem que ser punido. E descobriu, né, você vai ser punido. Responsabilidade por eventuais abusos, como injúria, calúnia, difamação, discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? Esse discurso de ódio aqui está sendo pego hoje pelo nosso Tribunal de Exceção, que, pronto, tudo que o Bolsonaro fala é discurso de ódio. Discurso de ódio é você incentivar segmentos da sociedade um contra o outro. Quem faz isso é a esquerda. Ela divide a sociedade. Preto, branco, gordo, magro. Eles dividem. E colocou que as minorias e tal. Entendeu? Isso é discurso de ódio. Nós somos todos iguais perante a Deus. Nós todos somos capazes. Nós temos é que ter atitude. Agora, se você ficar sentado, as coisas não vão acontecer. É isso que torna nós todos iguais. Porém, uns que têm mais sucesso, mas não é porque ele correu mais atrás. Vamos supor, um mesmo aluno de uma classe. Um pegou, saiu, foi jogar bola, chegou em casa, foi dormir e não estudou. Aí ele vai mal na prova no outro dia. O outro não, chegou da escola, pegou os cadernos, foi, estudou até meia-noite. Aí no outro dia o resultado lá na escola. Esse aqui tirou 2, 3, esse aqui tirou 9. E aí? O que diferenciou os dois? Um buscou conhecimento, o outro não. E aí nós vamos penalizar, mas coitado, é porque ele é branco demais. Por isso que ele não tirou uma nota. Não, é porque ele não estudou mesmo. Entendeu? A gente tem que tirar isso, esse vitimismo que a esquerda colocou, dividiu o país.
E a Constituição não ampara isso aí não, entendeu? Aí se você difamou alguém, falou em verdade de uma pessoa, você tem que ser processado. Essa pessoa tem que processar você, entendeu? Se você caluniou alguém, você deve ser processado. Mas a Constituição garante aqui, entendeu? Agora não é fora do que está escrito aqui. Hoje a Constituição é a cabeça de cada membro do STF. A matéria caiu na mão dele, ele não observa aqui os artigos, os incisos, os parágrafos. Ele toma a decisão da cabeça dele. Ele não observa a lei. Então, quando o membro do judiciário não observa a lei, torna-se uma atitude de exceção. Por isso que chama-se tribunal de exceção. Quando não é observada a lei, torna-se uma atitude de exceção. Então ali, no resumo que eu fiz, a Constituição garante amplamente a liberdade de expressão, mas impõe limites, proibição de anonimato, todos os artigos que eu li aqui, a proteção contra a censura prévia. A Constituição protege a censura prévia. E hoje o STF está censurando previamente. Tipo, o Bolsonaro está censurado, ele não pode falar. Ele está totalmente... Aí eu queria aqui ler um resumo da liberdade de expressão na Constituição do Brasil. Eu fiz esse resumo aqui para passar para vocês. A Constituição Federal de 1988 garante de forma expressa a liberdade de expressão como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. No artigo 5º, inciso 4º, assegura-se a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, o que garante a responsabilidade sobre o conteúdo proferido. O inciso 9º do mesmo artigo reforça a liberdade de expressão nas atividades intelectuais, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Já o inciso 14 protege o acesso à informação e o sigilo da fonte, que é aquilo que eu comentei, dos profissionais de comunicação. É garantido o sigilo da fonte, especialmente no exercício da atividade jornalística. Além disso, o artigo 220 da Constituição amplia essa proteção ao afirmar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão restrições, proibindo expressamente qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Esses dispositivos mostram que a liberdade de expressão é um direito fundamental no Brasil, mas que deve ser exercido com responsabilidade e em conformidade com os demais princípios constitucionais, como o respeito à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. Então, aqui fica a nossa análise, que nós estamos vivendo um tribunal de exceção. E aqui, como que nós vamos resolver essa situação? Existe os requisitos que a Constituição garante aqui, é a lei de pesos e contrapesos. Quem que é o contrapeso do STF? É o Senado. Se os nossos juízes que estão ocupando a função no STF, eles não estão observando a lei e estão tomando decisão, prolatando decisões da sua cabeça, quem tem que chamar aqui, vem cá, nós vamos colocar um impedimento da sua atuação dentro do STF. Todo mundo chama de impeachment. Não é impeachment, é impedimento da função. A Constituição garante. Até aqui colocaram, a escrita está errada.
tem que falar o certo, o correto para o brasileiro entender. É impedimento da função. Então, se determinado juiz está agindo de forma independente do seu pensamento e não observando a lei para prolatar suas decisões, o Senado tem que agir. O Senado tem que chamar, vem cá. Nós vamos impetrar com o pedido de impedimento de Vossa Excelência. Então é isso que tem que acontecer. Por que é tão importante em 2026 senadores que têm compromisso com o Brasil? Olha o risco que nós estamos correndo. Todo mundo está vendo essa atuação desse tribunal de exceção que está ocorrendo no Brasil. Condenando pessoas que nunca passaram pela delegacia, que no decorrer da sua vida tem presos políticos hoje, uns 70, 75, 80 anos de idade, pessoas que nunca cometeram um crime no decorrer da sua vida. Estão presos porque foram lá se manifestar em Brasília, que é um direito que a Constituição garante aqui. O direito de livre manifestação. Então, aonde nós chegamos? E aí o Gilmar Mendes questionar o discurso do Tarcísio no 7 de setembro, nesse domingo agora, que não tem tirania dentro do STF. Então o que está acontecendo? Se nenhum brasileiro tem mais liberdade de expressão. Eu estou aqui colocando meu posicionamento, e tem uma. O direito de impedimento de um ministro do STF está garantido na Constituição. Ó, ministros, não venha querer. Não, isso é um direito. O Brasil, baseado na sua Constituição, o que faz com que nenhum ministro seja Deus, seja superior a nenhum deputado federal, a nenhum senador, a nenhum presidente da República, a nenhum ministro do Executivo, é que ele está submetido à Constituição. E que se ele começar a agir fora da legislação, ele pode ser impedido, sim, está garantido na Constituição. O Senado pode agir, é um direito do Senado. E sabe por que existe a Constituição? Para ter regras de convívio social, para que eu não agrida, não entre no direito do outro. O meu direito vai até onde começa o do outro. Então o Senado tem que agir. O senador Davi Alcolumbre tinha que ser cassado. Ele falou que pode ter 81 membros. São 81 membros. 81 senadores da República. Ele falou que se tiver 80 senadores, que ele não coloca o impedimento de nenhum ministro. Ele mal sabe que se tiver 2/3 da maioria dos senadores, eles até suspendem o Davi Alcolumbre do cargo. E isso também está garantido na Constituição. Então, o Davi Alcolumbre, isso é matéria de outro repercute do nosso programa. Então, o Davi Alcolumbre coloca suas barbas de molho, Davi Alcolumbre. Porque essa atitude do Tribunal de Exceção que está ocorrendo no Brasil, ele está colocando o país em risco de nós termos sanções da União Europeia, sanções dos Estados Unidos. Estados Unidos, eles que comandam o GPS, o sistema SWIFT que você faz transferência, né, de valores, eles é que tem todo o e-mail que nós temos, que a gente utiliza para trabalhar nas nossas empresas, é dos Estados Unidos. Os cartões de crédito que a gente utiliza é dos Estados Unidos. Nós temos que respeitar. Para a gente utilizar essas ferramentas, nós temos que respeitar as regras deles. Porque se eu, não, mas então eu não concordo com a regra do Visa. Não vê lá que na hora que você vai aceitar, né, o aplicativo, você concorda? Concordo. Puf. Beleza. Essa empresa é lá dos Estados Unidos, mas você está colocando que você concorda. Na hora que você vai utilizar o e-mail, você cadastra lá e cadastra seu e-mail. Ele coloca, você concorda? Concordo. Então tem que respeitar.
A gente utiliza uma série de ferramentas que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos. Nós temos que respeitar. Só que se nós formos sancionados, o Brasil inteiro vai pagar um alto preço em função de uma pessoa que não está cumprindo a Constituição. Eu vou pagar esse preço, vocês vão pagar esse preço e todo mundo vai pagar esse preço. Né? Um país que tem as riquezas que o Brasil tem, a pujança que o Brasil tem, né? Nós estamos correndo o risco de ser sancionado pela maior potência mundial, que desenvolveu todas essas ferramentas que nós ocupamos diariamente, ser sancionado pela Europa, e aí aonde nós vamos parar? Então fica essa reflexão, né, do tribunal de exceção que está ocorrendo no Brasil hoje. Eu queria aqui agradecer a audiência de vocês, né? Queria pedir, sério, bate o dedo lá no like, lá, aquele joinha que tem assim, ó, coloca lá. Isso dá visibilidade no nosso canal, no nosso programa Repercute, e incentiva, né, a gente estudar, fazer essas pesquisas para levar informação a você. Hoje o vídeo ficou longo, mas é porque era pertinente, é tratar da nossa mãe das leis, né, que é a Constituição brasileira. Então eu quero que você curte, né, manda encaminha nos grupos de WhatsApp, né, seu, para que as pessoas comecem a refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Essa informação é muito importante. Então, compartilha, né? Compartilha nas suas redes sociais, no Instagram, né, no X, nos grupos de WhatsApp, né? E siga eu lá no canal, né? Roberto Bezerra Repercute, programa Repercute, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho para vocês, tá? Eu sou Roberto Bezerra, falo de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.